6 de março de 2026. Boa tarde, gente. Andorinha Patriota passando por aqui para falar a respeito da guerra com o Irã, com o terrorismo, né? A guerra, a operação Fúria Épica e Rugido do Leão, e a respeito aqui do Brasil. Gente, nós estamos vendo aí, né? Israel e os Estados Unidos se uniram para acabar com aquele regime terrorista do Irã. Aquela ditadura tirana, genocida, de 47 anos. 47 anos de opressão, de tirania, de corrupção, de terrorismo, de financiamento do terrorismo, né? De grupos terroristas do Oriente Médio, né? O Hezbollah, o Hamas, os Houthis, e ainda esse regime se bandeou para o lado do continente americano. Porque a gente sabe que os tiranos, porque não tinha só um tirano ali não, no Irã não, gente. Ali tinham vários, né? Inclusive, muitos foram eliminados, né? Muitos já partiram, muitos já foram neutralizados. Eles se uniram com a esquerda narcoterrorista da América Latina. Se uniram com a esquerda narcoterrorista da América Latina, o Foro de São Paulo, né? Porque o Foro de São Paulo envolve toda a esquerda da América Latina, né? Os grupos criminosos, os grupos terroristas que tem aqui na América Latina. Aí eles se uniram com esse pessoal. Fez base terrorista lá na ilha de Margarita, na Venezuela, né? Maduro deu mais de 20 mil vistos para terroristas. E o cabra daqui, recentemente, disse que ia colocar 400 integrantes do Hezbollah na América do Sul. Tem um vídeo dele aí dizendo isso. E vieram com a família. A gente sabe que tem uma célula do Hezbollah na tríplice fronteira, né? Do Brasil com a Argentina e com o Uruguai, né? É Uruguai, né? Bom, Paraguai. Gente, a operação Fúria Implacável, Fúria Épica e Rugido do Leão, essas duas operações, essa interoperabilidade das Forças Armadas Americanas com as Forças de Defesa de Israel, as Forças Armadas de Israel, essa interoperabilidade está simplesmente destruindo o regime terrorista do Irã. Está libertando o povo do Irã dessa tirania. O Irã, a gente sabe, né? No dia 8, no dia 9 de janeiro, o povo saiu para manifestar contra a maldade, contra a falta de água, contra a falta de comida, né? Porque esse regime genocida, esse regime tirano, esse regime que se dizia e que se diz até hoje um regime que representa Deus aqui na Terra, né?
que a gente sabe que isso aí não tem nada a ver com Deus, pelo contrário, faliu o Irã. Nem água tem no Irã. O povo chegava em casa, não tinha mais água. Porque eles não investiram no sistema de abastecimento de água, né, no Irã. E tinha um lago lá de água salgada, que a água era dessalinizada, e parece que bombearam a água de uma forma errada, e aí a água acabou, o lago secou, o Irã está afundando. O Irã está afundando, gente. Tem bairros no Irã que estão condenados. O Brasil passou por isso lá em Maceió, né? Você sabe que tem Maceió, o ladrão, o corrupto, a gente sabe, né, que a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? É o diabo. Então quem inspira esse pessoal é o diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ó, lá em Maceió, eles exploraram o tal do, acho que é salgema, uma mina, cavaram para tirar a riqueza do subsolo e vender de maneira errada, né? De maneira assim, criminosa. Um bairro inteiro lá de Maceió afundou. Então, o demônio que age nessas pessoas que tem uma megalomania de riqueza, de poder, tudo pelo dinheiro, tudo pelo poder, é o mesmo, né? Então esse pessoal, o que tem nesse país e que os Estados Unidos e Israel estão combatendo é um regime diabólico, né? E o povo saiu para dizer que não quer mais, o povo perdeu o medo. E aí a situação escalou para o que nós estamos vendo hoje. Está acontecendo, aconteceu agora, são ataques pontuais, né? Alvos. Os Estados Unidos e Israel estão mirando as estações de mísseis, os drones, os navios, inclusive aqueles 2 naviozinhos, aquela fragatinha, o navio que veio do Irã, os 2 que vieram aqui, que aportaram no Rio de Janeiro, foram afundados. Que esse cabra aí recebeu, deixou. Nunca antes na história do Brasil nós tivemos navios do Irã encostando nos portos brasileiros. Nunca. E muito menos da China. Navio de guerra, né? Já tivemos 2 ou 3, né? O último agora veio numa missão global humanitária, ó. Ai. Então, tá tudo sendo destruído, né? O Irã está lutando contra o mundo, mandando míssil em hotel, já bombardeou lá Dubai, já atingiu hotel, já atingiu a ilha de Chipre, já bases britânicas, base da França, tá atirando todo mundo, né? Bases americanas, mas essa guerra ele já perdeu, essa guerra já está perdida, porque o Irã não tem condição de ganhar uma guerra contra a maior potência militar do mundo, que é os Estados Unidos da América, e a potência militar de Israel.
porque Israel é uma potência. Então, sobra o que para o Irã? Sobra esses mísseis, né? Porque o Irã, eles não quiseram fazer acordo. Donald Trump chamou a liderança do Irã para fazer acordo, porque o Irã não pode ter arma nuclear. País terrorista não pode ter arma nuclear, né? O cara, esse líder que foi neutralizado, ele e muitos outros, né? Porque ele foi o primeiro, né? Ele, a família dele e outros generais foram os primeiros, né? Foram tomar café da manhã e aí Israel mandou fez o bombardeio, né? Lá no local onde eles estavam. De manhã, na parte da manhã. E esse pessoal aí, esse líder, a vida dele, desde quando ele se entende por gente, ele se entendeu por gente, ele sempre quis destruir Israel. E não é só ele não, né? O outro também que foi, né? Como é que é o nome dele? Ahmadinejad? Ahmadinejad, né? Ahmadinejad. A casa dele virou pó, poeira. Foi. Ele sempre riscava Israel do mapa assim. Foi embora. Né? É o que eu falo, gente. Foi riscado da face da terra. De tanto ele riscar, foi riscado. De tanto ele riscar, ele foi riscado. Né? Ele riscava Israel do mapa, então Deus riscou ele. Porque Deus tá nisso aí, viu, gente? Deus tá nisso aí, é propósito de Deus. Deus poupou a vida de Donald Trump e nós estamos vendo o que está sendo feito, né? A Bíblia está se cumprindo. Então, ninguém vai destruir Israel. Israel é o povo prometido, o povo do Senhor. Não adianta, ninguém muda isso. Quem luta contra Israel luta contra Deus. Eu sempre falei isso. Aí, Donald Trump chamou eles para negociar, para acabar com esse negócio de mísseis balísticos. Não pode ter míssil balístico, não pode ter bomba nuclear, não pode. Acabar com esse negócio de ficar financiando terrorismo no mundo inteiro. Os caras foram? Não foram. Os caras não foram negociar com os Estados Unidos. E aí, estamos vendo essas duas operações aí, a interoperabilidade das Forças Armadas americanas com as Forças Armadas de Israel, né, na Operação Fúria Épica e o Rugido do Leão. E o Irã já perdeu essa guerra. Agora o sul do Líbano está sendo bombardeado, né? Porque lá tá cheio de base do Hezbollah, tem míssil lá, né? E o Oriente Médio, praticamente os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Líbano, o presidente do Líbano, daqueles países ali, né? Se juntaram, estão apoiando os Estados Unidos e Israel. O Irã mandou míssil para tudo quanto é lado. Ele está tirando contra o mundo, né? O mundo árabe, o Oriente Médio, países que não fizeram nada para o Irã, só pelo simples fato de eles apoiarem os Estados Unidos ou se manterem neutros, né? Porque não dá para se manter neutro diante de uma ameaça, uma ameaça, porque o Irã, ele tem armamento, né? Ele passou a vida toda, esse pessoal aí dessa república islâmica, ele passou esses 47 anos se armando para varrer Israel do mapa. Então eles têm muita arma, né? Mas também tem muita corrupção, né? Pegaram empobreceram o Irã, a grana, o PIB do Irã, o dinheiro do Irã, as riquezas do Irã, né? O suor do rosto do povo do Irã, e roubaram. Tem alguma coisa semelhante aqui no Brasil? Vocês, né?
O que está acontecendo hoje no Brasil? O Brasil está sendo saqueado, gente. Se esse pessoal não for arrancado do poder, não for preso, esse pessoal vai ser preso. Eles, se continuarem no poder, porque não vão, né? Com certeza não vão. O Brasil é a cereja do bolo. Vai chegar a hora do Brasil. Eu vou falar sobre isso aí. O Cabra tá apavorado, tá com medo do Donald Trump vir aqui pegar ele. Porque como ele foi buscar lá as Forças Armadas dos Estados Unidos, foi buscar o Maduro lá no Forte Piuna, e o Cabra daqui tá com medo. As nossas Forças Armadas não vão proteger você não, viu? Nossas Forças Armadas não estão com você não, pode saber. Você não é o comandante supremo das Forças Armadas. Nunca foi. Você é um presidente ilegítimo. Você não venceu as eleições de 2022. Não venceu. Não venceu. Tem horas que eu acho que você não é você. Que você é outro Cabra. É um sósia. Tinha que fazer o DNA nele e no Lulinha. Vocês viram como a cara dele tá redonda, esticadinha? E pra mim ele é um sósia. Pra mim ele é um sósia. Ninguém me tira isso da cabeça. Mas isso aí não tem problema não. Na hora do pega pra capar, vai sósia mesmo, vai clone, vai quem tiver na frente. Então, é isso. O Cabra tá com medo. Não sei nem porque que eu falei nele. Sim, por quê? Porque a roubalheira lá do Irã, a falência da economia iraniana é igual a nossa aqui. Só que o Brasil, gente, o Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país muito abençoado. É um país que às vezes você nem plantou uma fruta, uma semente de alguma fruta, você nasce um pé de mamão na sua casa. O passarinho vem, joga a semente ali, o pé de mamão nasce. O Brasil é um país muito abençoado, gente. Estou dando só um exemplo, né? Então, muita riqueza, petróleo, urânio, água, né? Água, terras férteis. Pois é, gente, eu vou dar um intervalo, tá bom? Depois eu continuo. Beijo.